Então, boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de fevereiro de 2024, para estudar essa obra, né? Paulo de Tarso e as Leis Morais, de Guilherme Del Valle da Silva, uma obra maravilhosa. E hoje nós estamos dando continuidade ao estudo que trata da lei de liberdade. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, tá? No Livro dos Espíritos, essa lei de liberdade, ela inicia no item 825 e vai até o 872. É a última questão da lei de liberdade, né? Então, semana passada nós falamos muito sobre essa lei de liberdade. Se vocês quiserem pegar aí o Livro dos Espíritos, deixa aí do ladinho de vocês. É sempre bom, quando a gente vai fazer estudo, deixar o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Médiuns, sempre os três. Evangelho, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns perto, porque são aqueles que a gente mais usa, às vezes quer ver uma coisinha, quer ver outra coisinha, né? Então é sempre bom deixar os três. Qualquer estudo que a gente faça na casa, é sempre bom deixar os livros dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Médiuns ao alcance, né? Para a gente poder, qualquer coisa, acessar. Deixa aí que daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha. São os três livros que a gente vai dar uma olhadinha. Quando a gente tem, inclusive, lembrando a todos aqui, quando a gente terminar de ler, estudar o livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, que é sempre a gente estuda nas sextas-feiras, às 4 horas da tarde, a gente vai começar a estudar o livro dos médiuns de novo. Né? Então, assim que terminar o Obsessão e Desobsessão, a gente volta a estudar o livro dos médiuns. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui mais uma vez para estudar essas obras tão maravilhosas que tanto têm nos ajudado a compreender melhor essa doutrina. Que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça e que a gente possa continuar nossa caminhada juntos, sempre crescendo, progredindo, porque é assim que o Senhor deseja que nós façamos. E nós vamos realmente fazer a vontade do Senhor. Né? Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Como eu falei, nós estamos na página 167, segundo parágrafo. Eu vou só ler o primeiro parágrafo, só para a gente revisar. No primeiro parágrafo da página 167, diz assim: somos completamente livres pelo pensamento. Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Saulo de Tarso recebeu essa lição diretamente de Estevão. Ele está querendo dizer o seguinte: aquilo que nós estudamos no questão 840 e 841 de O Livro dos Espíritos. As pessoas, né, elas podem impedir que alguém faça alguma coisa, impedir que a pessoa pratique aquele ato, mas ela não pode, ninguém pode mudar o nosso pensamento se a gente não desejar. Né? O nosso pensamento, ninguém pode modificar se a gente não quiser modificar. Então, a gente falou semana passada sobre aquelas pessoas, né, que querem explodir bomba, se explodir todo, né, bota a bomba no corpo, porque ele tem uma ideologia. Você pode reprimir o ato, prendendo o sujeito, né, tirando o sujeito de cena. Você pode reprimir o ato, que é até louvável que se reprima,
Porque quando um sujeito desse bota um monte de bomba no corpo e entra numa escola, no hospital, ele não entra para conversar, né? Ele entra para matar. Então você tem que reprimir. A pessoa vai dizer, mas a polícia pode matá-lo. Aí você vai parar para pensar. Se ele morrer, ninguém deseja matar ninguém. Mas, às vezes, é necessário, porque aquele cara vai explodir um hospital, uma escola. Então, Jesus falou: quem vive pela espada, morre pela espada. Se você vê um sujeito com um cinturão amarrado no corpo, cheio de bomba, ele entra numa escola com 500 alunos, né? Com 2.000 alunos, num hospital com 3.000 pessoas, e se o único jeito para evitar que ele mate todo mundo é atirando nele, o que vai se fazer? A polícia vai atirar. Ele vai morrer? Não seria o ideal. Mas você pelo menos salva 3.500 crianças inocentes. Então, às vezes, é necessário uma atitude violenta para evitar um desastre desse tipo. Como a gente já viu ocorrer. A gente não pode esquecer que acho que tem 10 anos atrás, mais ou menos, aquele menino que entrou naquela escola em Realengo, lembra? Quantas crianças ele matou? Então, são pessoas que não pensam, ou se pensam de forma diferente. Então, ele está dizendo o seguinte: você pode evitar que ele faça esse ato, ou conseguindo chegar a ele, prendendo, ou até tirando a vida dele. Mas não tem como a gente entrar na cabeça dele e mudar o modo dele pensar se ele não quiser mudar. A crença dele ninguém pode mudar. Você pode até tentar conversar com ele, fazê-lo ver a verdade, refletir. Mas aí ele vai mudar se ele quiser. Você não pode mudar a vontade de ninguém à força. Você quer ver uma comparação? Quantas vezes nós tentamos convencer nossos filhos que certas coisas que eles estavam fazendo não era certo? E eles não fizeram o que eles queriam fazer, mesmo quebrando a cara. A gente não conseguiu. Você deu a orientação, você falou: olha, não faça isso por isso, porque eu tenho certeza que não vai dar certo. Mas ele quis fazer. O que você podia fazer? Então, a criatura só muda o modo dela pensar se ela assim o desejar. Você pode evitar, tentar evitar que o sujeito faça alguma coisa errada. Mas mudar a forma dele pensar, não, porque ele não tem liberdade para pensar o que ele quiser. Ninguém muda, ninguém consegue, por violência, dominar a consciência de ninguém. Só nós mesmos, né? Então, aqui ele continua dizendo assim: após assistir o pregador do caminho, o então orgulhoso juiz do Sinédrio interroga o primeiro mártir do cristianismo. Aqui ele diz o seguinte: o pregador de caminho é Estevão. Estevão, ele estava fazendo um discurso, que nós lemos até uma parte do discurso dele na aula passada. Um discurso de Estevão lindíssimo, muito bonito. Após assistir o pregador do caminho, como eu falei aqui, é o Estevão. E Saulo, ainda não era Paulo, Saulo ouviu Estevão falar, tá? O então orgulhoso juiz do Sinédrio, o juiz do Sinédrio é Saulo, interroga o primeiro mártir do cristianismo sobre os ensinamentos tidos como contrários à lei de Moisés, divulgado na Casa do Caminho. Saulo tenta persuadir Estevão, quer dizer, tenta convencer Estevão, né, de todas as formas, que Jesus era um impostor. Saulo tentou, por todos os meios, fazer Estevão acreditar que Jesus era um impostor e que havia sido crucificado como um malfeitor entre ladrões. Então, Saulo vai tentar de toda maneira
Porque o Estevão começou a falar de Jesus, que Jesus, né, era o mestre, era o guia, porque nessa altura Estevão já era cristão, já tinha se tornado cristão. Quando Saulo ouve aquilo, ele percebe na cabeça dele, ainda desequilibrada, vamos dizer assim, e ele acha que Estevão podia ser um perigo. Mas ele vê Estevão um homem de muito conhecimento da religião judaica. Então ele pensa assim: quem sabe se eu conseguir convencer esse homem que Jesus é um impostor, eu possa trazer esse homem para o meu lado. Entendeu? Essa era a vontade de Saulo, fazer de Estevão um companheiro do judaísmo. Mas para isso ele tinha que convencer Estevão a abandonar o Cristo. Ele vai usar de todos os argumentos para mostrar para Estevão que Jesus era um falso profeta, era um criminoso. Tanto é que ele dizia assim: tanto ele é um falso profeta que ele morreu crucificado entre ladrões. Se ele fosse um homem de bem, ele não teria sido crucificado. Mas ele foi crucificado justamente porque ele era um homem de bem. Né? Então, ele tenta, de todos os modos, convencer Estevão a abandonar o Cristo e passar para o lado dele, porque ele vê que Estevão tem muito conhecimento. E Saulo era muito orgulhoso, né? Então, ele tenta, de todas as formas, persuadir Estevão que Jesus era um impostor e que havia sido crucificado como um malfeitor entre ladrões. Estevão, todavia, manteve-se pacificado diante da afronta, porque era uma afronta ouvir Saulo falar assim de Jesus, né? Mas Estevão, como era um homem inteligente, ele não se deixou irritar, tá? Reitera, quer dizer, ele volta a falar para Saulo que Jesus é o mestre, e que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Saulo, não encontrando meios pela razão para rebater tão profundos argumentos, utiliza o recurso da ameaça por flagelos físicos que o sinédrio poderia infligir a Estevão no que o jovem pregador responde. Então, Saulo, quando ele percebe que pela conversa ele não vai conseguir convencer Estevão a abandonar o Cristo, ele decide o seguinte: se não vai pelo amor, vai pela dor. Então agora eu vou ameaçar Estevão com a prisão e a tortura. Vou dizer para ele: olha, se você não abandonar esse Cristo, continuar falando essas coisas, que ele é profeta, que ele é o mestre, eu vou mandar prender você, torturar você. Então, ele não conseguiu convencer o Estevão com argumentos, né? Então, ele agora vai usar a ameaça com a violência. E aí, o Estevão vai responder à ameaça de Saulo. Eu trouxe aqui no livro Paulo Estevão, do PDF, o que o Estevão respondeu a Saulo em relação à ameaça que ele fez. Deixa eu compartilhar aqui. Porque é aquela coisa, né? Quem perdeu a paciência foi Saulo. Quando ele viu que Estevão não ia abandonar o Cristo, aí ele perde a paciência. Ele diz assim: ah, é? Tipo assim, você não quer ficar do meu lado? Você quer continuar seguindo esse malfeitor chamado Jesus? Então agora você vai ver o que pode acontecer com você. Então, ele ameaça o Estevão com prisão, tortura e até a morte. Aí o Estevão vai responder a ameaça. Olha o que o Estevão vai dizer aqui. Estevão vai dizer assim, ó, amigo. Então, Estevão já chama aqui o Saulo de amigo, né? Porque era um homem educado, era um homem do Cristo, né? Então, ele vai chamar o Estevão de amigo. Ele vai dizer assim, ó, amigo, elucidou interpelado calmamente. Quer dizer, Estevão falou
para Saulo calmamente. Aí o Estevão está dizendo assim: o Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes, quer dizer, se você tem alguma acusação legal contra mim, expõe sem receio, quer dizer, fala sem medo, e vos obedecerei. Se você achar que eu devo ser preso, porque eu estou falando, fazendo ou falando algo errado, então você me manda prender, eu vou te obedecer. Mas no que pertence a Deus, só a Ele compete arguir-me. Então ele diz assim: ó, se você tem algo contra mim, manda me prender e manda me torturar. Mas só Deus tem o direito de me arguir, de me interrogar. Muito espírito de resolução e serenidade quase desconcertou o doutor do Sinédrio, quer dizer, quase desconcertou o Saulo. Compreendendo, porém, que a impulsividade somente poderia prejudicar-lhe a clareza do pensamento, aí Saulo acrescentou mais calmo, apesar do tom imperioso que deixava transparecer toda a sua energia. Que aí Saulo percebeu o Saulo percebeu o seguinte, que não ia dar para levar uma discussão violenta com Estevão, porque ele percebeu que Estevão não ia cair na armadilha dele. Então ele baixou um pouco o tom de voz, ficou um pouquinho mais calmo, para ter, porque ele percebeu que aquele homem, Estevão, não ia se abalar se ele gritasse, se ele esperneasse, se ele ameaçasse. Estevão não tinha medo dele, né? Aí o Saulo diz assim: mas eu preciso elucidar, quer dizer, explicar os erros desta casa. Que casa é essa? É a casa do caminho. Necessito perguntar e a vez de responder-me. No tocante ao Evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tem ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é a construção de fé e não de justas casuísticas. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Né? Então, Estevão está falando isso para ele, está falando para Saulo, né? Porque Paulo estava acusando que naquela casa havia um erro, que aqueles homens estavam errados. Né? Então, o Estevão vai mostrar para ele por que, que eles seguem o Evangelho, por que, que eles seguem a Jesus. Tá? E aí ele diz, nessa casa não tem nada errado, todo mundo aqui trabalha para o Cristo. E aí ele diz, este templo humilde, que é a casa do caminho, é construção de fé, e não de justas casuísticas, quer dizer, e não de discussões infrutíferas. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Sempre o Cristo, sempre o impostor, trovejou Saulo carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo, ele está dizendo, chamando Estevão de fanático, né? Neste recinto de miséria e de ignorância, mistificadores, diz Saulo, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço. Então, ele está querendo dizer que Estevão e aqueles outros homens que estavam ali na casa, Pedro, Filipe, João, não estavam aceitando, não estavam reconhecendo a autoridade de Saulo e os ensinos que Saulo queria passar para eles. Tá? Ele ficou com o orgulho dele ferido, né? Aí ele diz aqui, Galileus incultos, não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio, olha quanto orgulho, saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia.
Recusais a intimativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. Então, ele ameaçou os homens do caminho, né, os discípulos de Jesus, a Estevão, com a prisão, com a tortura, com a morte, com a destruição da casa. Assim concluindo, parecia que Saulo estava possesso de fúria, mas nem assim conseguiu perturbar o pregador Estevão, que lhe respondeu de ânimo sereno: Amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar. Claro, prendendo, torturando, chicoteando, podia fazer Estevão chorar das dores da tortura, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo aquilo que nós falamos, que está na questão de 640. Você pode fazer o outro sofrer. Você pode conter o que o outro está fazendo, prendendo, matando. Você pode fazer. Mas você não tem capacidade para obrigar alguém a pensar da forma que você quer pensar. Foi o que o Estevão falou para ele. O Sinédrio me colocou na prisão, pode me torturar, pode me fazer chorar de dor, de sofrimento. Mas não tem autoridade esse Sinédrio, nem poder para me obrigar a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Dito isso, Estevão desceu da tribuna com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe interessava os filhos do infortúnio, que ali o ouviam como um defensor de sagrada esperança. Então, ele desceu com toda a humildade, as pessoas que estavam ali e que gostaram do que ele falou, aplaudiram, mas ele não, mesmo assim, ele era tão humilde, que ele não se deixou abalar pelo que aquelas pessoas estavam ali fazendo, entendeu? Não ficou vaidoso com nada que eles falaram. Então, ele, o tempo todo, firme, enquanto Saulo estava se descabelando de raiva, porque tentara de tudo, mas não conseguiu fazer com que Estevão abdicasse, abandonasse Jesus. Não foi só Estevão que fez isso. A gente lembra também de Joana de Cusa. Quando ela está presa, ela é colocada na fogueira com o filho. Ela fica num poste cheio de mato para ser queimado e o filho do lado. E aí o soldado sabia quem ela era, sabia que ela era filha de um político, né? De nome. Ele tenta convencê-la a abandonar o Cristo, renegar o Cristo. Se ela renegasse o Cristo, ela não seria morta. Quando ele vê, o soldado vê que ela não aceita, o que o soldado fez? Começou a espancar o filho dela com chicote. Aí o filho dela, que não era cristão, vira-se para a mãe e diz assim: Mãe, pelo amor de Deus, abjura, diz para o soldado que a senhora vai abandonar esse Cristo, que a senhora não vai mais segui-lo. Assim a senhora salva a sua vida e a minha. Eu não estou aguentando mais essa tortura. Ela olha para o filho e diz assim: Meu filho, é preferível morrer do que perder a vida. Quer dizer, é preferível morrer do que perder a vida eterna. E aí o soldado, percebendo que ela não vai abandonar o Cristo nem para salvar a vida do próprio filho, aí ele acende a fogueira e aí o filho morre queimado. Mas o filho falou para ela: Mãe, pelo amor de Deus, abandona esse Cristo. Você vai deixar que esses homens me matem? Eu sou seu filho. Você ama mais a mim ou ama o Cristo? Né? E ela falou para ele: Meu filho, é melhor a gente perder o corpo do que perder a alma, né? Do que perder a alma. Que lição, né? Que lição, que lição. Vamos voltar ao nosso livro aqui. Aí aqui
A gente vai lá para baixo, diz assim, ó, era a primeira grande, depois dessa conversa de Estevão com Saulo, assim, ó, era a primeira lição recebida por Saulo acerca da liberdade que o Evangelho proporciona. Essa liberdade, ele está falando da liberdade da consciência. Alguém pode nos prender, pode tirar até a nossa vida, mas não pode tomar a nossa liberdade de pensar e de sentir. Entendeu? Ninguém pode. Então, foi a primeira lição que Saulo recebeu do Evangelho, foi essa. Ele podia fazer qualquer coisa com Estevão, mas não poderia obrigar Estevão a deixar de amar o Cristo. Né? Aí diz aqui, era a primeira grande lição recebida por Saulo acerca da liberdade que o Evangelho proporciona. Como dizem os espíritos da codificação, podem reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Isso está na questão 840. Quem quiser botar uma setinha aí, ó. Mas a crença íntima é inacessível. Põe uma setinha e bota assim, Livro dos Espíritos, L.E., Livro dos Espíritos, 840. Porque os espíritos falam isso na questão 840. Foi aquilo que eu falei do homem cheio de bomba. Você pode prender o sujeito, você pode até tirar a vida dele, para evitar que ele faça um ato terrorista. Mas você não tem como evitar que ele mude de pensar. Ele só vai mudar de pensar depois que ele refletir e acreditar que o que ele está fazendo está errado. Então, né, você não tem como dizer para o sujeito, eu não faça mais isso. Porque se você tira as bombas dele, prende ele, daqui a pouco solta, ele vai voltar a fazer isso de novo. Porque ele acredita naquilo. Né? Infelizmente é isso. Então, os espíritos dizem isso. Você pode reprimir os atos de uma pessoa, mandando prender essa pessoa, por exemplo. Mas você não tem como tirar dela a crença que ela tem, a não ser que ela reflita e ela decida mudar. Né? É o famoso, ninguém pode obrigar ninguém a pensar como eu penso. Aí continua aqui, Paulo de Tarso aprendeu bem a lição. Na sua última prisão, junto a outros cristãos, nas catacumbas de Roma, o velho apóstolo tarcense sofre flagelações do rosto e agressões verbais antes de serem encaminhados ao cárcere. Com bom ânimo e firmeza, ele vai falar. Então, essa lição, Paulo, quando mais velho, levou com ele. Quando ele foi preso, foi torturado, os soldados escarneciam dele. Mas ele sabia que eles podiam flagelá-lo, podiam agredi-lo, mas não podiam mudar o pensamento dele. Ele aprendeu essa lição com Estevão. Né? E aqui ainda, no livro Paulo Estevão, eu vou partilhar de novo, a gente vai usar bastante Paulo Estevão. Deixa eu bater aqui. Agora é a página, deixa eu ver aqui, 332, é um outro trecho falando sobre isso. Aqui, ó. Quando ele foi preso, né? Ele, depois de o guarda que prendeu o Estevão, o Paulo, o soldado que estava torturando ele, dirigiu-se a Paulo com insolência e disse assim: como ousas afrontar a autoridade de Augusto? Augusto era um imperador. Aí, o que eu estou vendo aqui, lembrando, quando Estevão, ele, Saulo, estava interrogando Estevão, isso aí já há 30, o que nós estudamos, lemos antes, quando Saulo estava lá na Casa do Caminho discutindo com Estevão, aqui já tinha se passado 30 anos. 30 anos já tinha se passado. Tudo que Saulo fez com Estevão, ameaçou Estevão, chamou Estevão de inculto, disse que ia prender, esbofeteou Estevão, disse que ia torturar. Tudo que Saulo fez com Estevão, agora Paulo de Tarso está sofrendo daqueles soldados que o prenderam. Percebeu?
que aconteceu? Aí o soldado fala para Paulo o que Saulo falou para Estevão. Lembra quando Saulo disse para Estevão: como é que você ousa não reconhecer minha autoridade, seus incultos, seus ignorantes? Agora é um soldado, 30 anos depois, que fala para Paulo: como ousas afrontar a autoridade de Augusto? Augusto é o imperador, é o César. Devem existir, de fato, diferenças singulares entre o imperador e o crucificado de Jerusalém. Não sei onde estaria seu poder de salvação para deixar suas vítimas ao abandono, no fundo dos cárceres, nos postos do martírio. Então, o soldado está dizendo para o Paulo o seguinte: realmente, tem muita diferença entre o seu Jesus e o imperador. Porque se assim não fosse, por que esse Jesus, você diz que esse Jesus é tão poderoso, que esse Jesus é filho de Deus? Ora, por que ele não salva vocês? Por que ele deixa vocês abandonados, presos nos cárceres ou nos postos de martírio, sendo crucificado, sendo queimado? Então ele falou isso debochando de Saulo. Ele quis dizer para Saulo o seguinte: olha, se você diz que esse Jesus é tão poderoso, por que ele não vem aqui e salva vocês? É isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: se fosse o meu imperador, ele transformaria uma legião de soldados, iria lá atacar o inimigo e libertar os soldados dele. Por que o seu Cristo não faz o mesmo? Tá? Essas palavras do soldado eram pontilhadas de mordaz ironia. Mas o apóstolo Paulo respondeu com a mesma nobreza de convicção. Ele vai falar com a mesma convicção do soldado que Estevão, há 30 anos atrás, falou para ele: enganai-vos, centurião. As diferenças entre os dois, entre Jesus e o imperador, são apreciáveis. É que vós obedeceis ao infeliz. Olha o que ele diz para o soldado: que o soldado obedece ao imperador que o infeliz e odiento perseguidor. E nós, né, os cristãos, e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Ora, os administradores romanos, impensadamente, poderão inventar crueldades, mas Jesus nunca cessará de nutrir a fonte das bênçãos. A resposta que Paulo deu produzira grande sensação no auditório. Os cristãos pareciam mais calmos e confiantes. Os soldados não ocultavam a enorme impressão que os dominava. O centurião, embora reconhecendo o desassombro, quer dizer, a coragem daquele espírito varonil, não queria parecer fraco aos olhos dos subalternos e exclamou, irritado: vamos, Lucílio, dê 3 bastonadas, quer dizer, pancadas, né? Bastão era um pedaço de pau, desse velho atrevido. O nomeado, quer dizer, o Lucílio avançou para o apóstolo impassível. Ante a admiração silenciosa dos presentes, o bastão subiu no ar, bateu em cheio no rosto do apóstolo, e nem por isso se alterou. As 3 pancadas foram rápidas, no entanto, um filete de sangue lhe escorria da face dilacerada. O ex-rabino, quer dizer, Paulo, a quem haviam tirado o cajado de apoio, que ele andava se apoiando no cajado, porque ele já estava velho, né? Mantinha-se de pé, com certa dificuldade. Mas sem trair o bom ânimo que caracterizava a alma enérgica, fixou os virtudes, mesa e sentenciou: não podeis ferir, senão o corpo. Podereis amarrar-me de pés e mãos, quebrar minha cabeça, mas as minhas convicções são intangíveis, inacessíveis aos vossos processos de percepção. Percebeu o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo a lição que ele recebeu de Estevão. Vocês podem, como Estevão falou para Saulo, o sinédrio
tem o poder de me fazer chorar, mas não pode mudar o meu modo de pensar. Não pode apagar o meu amor pelo Cristo. Agora, Saulo está dizendo para o soldado a mesma coisa que Estevão disse para ele. Ele disse: vocês só podem ferir o meu corpo. Tanto que ele diz: não podeis ferir senão o corpo. Vocês só podem ferir o meu corpo. Podem me amarrar, me bater, mas as minhas convicções, as minhas ideias, vocês não podem tocar. São inatingíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Foi isso que ele quis dizer. O sinédrio pode me fazer chorar, mas não pode apagar o meu amor pelo Cristo. Diante de tanta serenidade, Volúmio, que é o comandante, né, quase recuou aterrado, apavorado. Não podia compreender aquela energia moral que se lhe deparava aos olhos cheios de espanto. Começava a acreditar que os cristãos, desprotegidos e anônimos, retinham um poder que a sua inteligência não lograva atingir. Quer dizer, não conseguia compreender, né? Impressionando-se com semelhante resistência, organizou à pressa as filas dos pobres perseguidos, porque eles pegaram e prenderam um grupo de cristãos que estavam nas catacumbas ouvindo Paulo pregar. Eles chegaram lá e prenderam todo mundo, e Paulo estava no meio e foi preso também. Então, aí ele vendo que não ia convencer Paulo, ele mandou organizar os prisioneiros em filas, né? Que humildes obedeciam sem vacilar. O velho apóstolo Tarcense tomou lugar entre os prisioneiros sem trair o mínimo gesto de enfado ou rebeldia. A postura dele foi a mesma postura de Estevão, calma e tranquilidade em frente à agressão que estava recebendo. Observando atentamente a conduta dos guardas, exclamou quando se deslocava um bloco de vítimas vermelhas ao primeiro contato com ele frio da madrugada. Exigimos, disse Paulo, o máximo respeito para com as mulheres e as crianças. Assim que eles tiraram, né, todo mundo da caverna e foram para a rua, estava frio, né? E as mulheres ali, coitadas, as crianças chorando, aí ele pediu aos soldados que respeitassem as mulheres e as crianças. Então, a gente vê aqui, olha como as coisas se repetem. Percebeu? Há 30 anos atrás, mais ou menos, foi ele, Saulo, que era o agressor. E ele tenta agredir Estevão, fazer Estevão mudar de ideia, e quando ele vê que não pode, ele ameaça com a prisão e a tortura. E ele ainda esbofeteou Estevão. 30 anos depois, ele está na posição de Estevão. Aprendeu a lição que Estevão deixou para ele e usa e faz da mesma maneira para com o soldado. O soldado diz que o Cristo era um bandido, um impostor, o que Saulo falou para Estevão, né? Ameaça Paulo, e Paulo fala tudo que Estevão falou, você pode me pendurar de cabeça para baixo. Estevão falou, o sinédrio pode me fazer chorar, mas não vai conseguir mudar meu pensamento. E foi o que o Paulo falou para o soldado. Vocês podem me prender de cabeça para baixo e bater minha cabeça, mas não vão fazer eu mudar de ideia. Então a gente vê, olha só, 30 anos depois, ele passa por aquilo que ele fez o outro sofrer. E ele tem a mesma postura de Estevão. Que coisa fantástica, né? Ele guardou aquela lição com ele. E ele mostrou que quando você tem fé, quando você acredita em alguma coisa, ninguém consegue mudar a sua forma de pensar. Essa semana aconteceu comigo uma coisa interessante. Lógico que eu não estou me comparando nem a Estevão nem a Paulo. Mas nós que somos espíritas, de vez em quando a gente escuta umas pérolas dessa, né?
Ah, você agora só quer saber dos mortos. Você agora só quer saber não quer saber dos vivos. Você agora só quer saber desse negócio, dessa religião. Porque você tem que mudar. Você está vendo que isso está te levando para o buraco. Isso é aquelas coisas nada toda, né? Aí, eu até respondi alguma coisa na hora, mas depois eu fiquei pensando, eu disse, senhor, nessa altura do campeonato. Depois, eu me tornei efetivamente espírita em 1990, né? Eu já conhecia a doutrina, mas foi a partir de 90 que as coisas realmente eu me integrei, né? Então, já tem, vai fazer 34 anos que eu tenho aqui na minha mão o primeiro evangelho que eu ganhei. Quer dizer, eu já tinha entrado em contato com o Evangelho e o Livro dos Espíritos quando eu era adolescente. Eu tive o Evangelho quando eu era adolescente, mas não seguia a doutrina. Eu tinha meus 15, 16 anos. Somente em 1990 que eu me tornei realmente espírita. E quem me deu esse Evangelho, e esse, deixa eu ver aqui, foi esse Evangelho, e esse livro de espírito foi a minha irmã, em 1990. Então, eu guardo eles até hoje. A data aqui foi 6 de novembro de 1990. Minha irmã já era espírita. Ela já era espírita há uns 3 anos. A Rosana, 3 para 4 anos. Mas no dia 6 de novembro de 1990, ela me convidou para assistir uma palestra pública no Centro Espírita de Jacarepaguá. Numa quarta-feira eu fui. E eu gostei. Achei que tudo que eles estavam falando ali, eu já disse, não, isso aí é coerente. Isso aí é coerente. Quando nós saímos do salão de palestra, eu disse assim, posso te dar um livro? Eu disse, pode. Aí ela comprou o Evangelho segundo o Espiritismo, me deu. Aí ela olhou para mim e disse assim, posso te dar outro? Na mesma hora. Eu disse, pode. Aí ela me deu esse livro dos Espíritos. Então, esses 2 livros, ela me deu no dia 6 de novembro de 1990. É essa a data que marca a minha entrada no Espiritismo. 6 de novembro de 1990. Né? Então, são 34 anos. Aí eu pensei assim com o senhor, senhor, eu pensando cá nos meus botões, depois de 34 anos, será essas palavras vão me tirar da doutrina? Não vão mais. A não ser assim que eu entro no processo obsessivo, a gente não sabe, né? Se a gente entra no processo obsessivo brabo desse brabo da vida, aí a gente sai de qualquer lugar. Né? A gente pode sair de qualquer lugar, fazer um monte de besteira. Porque aí é um processo obsessivo, né? De subjugação, aí você muda até de nome. Você muda até teu nome. De Rose para Mariazinha. Se você entrar no processo obsessivo, mas não é verdade. Agora, sem ser um processo obsessivo brabo, que é processo obsessivo qualquer um de nós podemos ter, né? Mas assim, o brabão, essa altura do campeonato, você não vai mudar o caminho. Né? O que que pode acontecer? Estou falando, sem ser um processo obsessivo ou grave. O que que podem apresentar para a gente, isso aí eu digo para você, Iraci, para você da Brito, que faça você deixar de ser espírita? Que argumento alguém pode te apresentar? Sem ser, esquece o processo obsessivo brabo. Gente, não é? Alguém vai apresentar uma religião nova? Uma religião nova vai dizer assim, ó, tem a religião dos anjos da quarta dinastia, pronto, não tem mais por aí? Pentagonal, tridimensional, né? Do algodão doce, do pé de moleque, tem essas coisas assim, essas igrejas, as coisas nomes assim. Alguma religião que te apresente, que a doutrina te apresenta de coisa lógica e racional? Eu até então não conheço nenhuma que me responda as coisas que a doutrina espírita me responde. Então, é isso aqui que Saulo está dizendo. Se eu acredito no Cristo e que
O espiritismo é o cristianismo redivivo? Por que que eu vou mudar a minha opinião? Que alguém vai chegar para mim e dizer assim, porque você está convivendo com os mortos, né? Porque você só quer saber dos espíritos, que você... Gente, não são argumentos suficientes para isso, né? Então, a pessoa pode até falar um monte de besteira para a gente. Esse que o Saulo falou, que o livro dos Espíritos dizem. As pessoas podem até dizer um monte de besteira para a gente. Pode agredir, pode bater, pode apontar o dedo, pode ofender a gente, pode dizer nunca mais eu quero te ver, você nunca mais entra na minha casa, pode dizer tudo isso para você. Mas esses argumentos não vão ser suficientes para você esquecer do Cristo. Não vão ser suficientes. Até porque você diz que tu sabe que não muda nada, não é? Não muda nada. Nós somos espíritos imortais. Então, é isso que Saulo mostra para eles. Vocês podem fazer o que quiser com a gente. Pode agredir, pode bater, pode xingar, mas nada do que vocês falarem vão mudar a minha ideia, o meu amor pelo Cristo. O que pode acontecer para eu, de repente, deixar de amar o Cristo? Deixar de querer seguir os ensinos de Jesus? A não ser, como eu falei, uma obsessão terrível. Mas aí, né, vamos dizer, é como se fosse uma doença. É igual você tem, por exemplo, uma pessoa com um desvio, um total desequilíbrio mental, uma pessoa totalmente desequilibrada, doente, no manicômio. Você vai levar a sério o que ela fala? Claro que não. Ela está desequilibrada. Aí ela faz qualquer coisa. Mas aí não é a pessoa, né? Na sua íntegra que está falando aquilo. É o desequilíbrio que está falando aquilo, né? Vamos agora seguir. Vamos virar a folha, porque esse pedacinho que está aqui no final da página 167 foi o que eu li do PDF, sobre essa coisa, de Paulo sofrendo aqueles agressões de soldado. Vamos para a página 168. Primeiro parágrafo da página 168 do livro Paulo de Tarso e as Leis Morais. Após sua conversão, Paulo foi o apóstolo que mais lutou pela liberdade do cristianismo, contra o dogmatismo das religiões predominantes da época. Então, ele foi aquele que mais lutou por essa liberdade do cristianismo, pelo direito do cristão pensar como ele quiser pensar, de seguir Jesus, de seguir a Deus como você acha que deve ser. Entendeu? Como você acha que deve ser. Porque você quer ver uma coisa? Tem pessoas que dizem assim: você é espírita. Sou espírita. Mas se a pessoa entrar na sua casa e ver que você tem uma imagem de Santo Antônio, e você tem uma imagem de Francisco de Assis, a pessoa vai dizer assim: você não é espírita, não. Você é um falso espírita, porque só quem tem imagem é católico. Porque o espírita puro não tem santo dentro de casa, entendeu? Paulo lutou pela sua liberdade de ser como você quiser. Você quer ter uma imagem dentro da sua casa? Não tem problema nenhum, desde que você não adore essa imagem. Não é? Porque, na realidade, nós só podemos adorar a Deus. Mas se você tem aquela imagem, porque aquela imagem remete você a lembrar de Francisco de Assis. Então, você não está se ajoelhando na frente daquela imagem. O católico pode, porque a religião dele permite isso. Mas nós, espíritas, nós não estamos nos ajoelhando na frente da imagem. A gente não está beijando a imagem. A gente apenas olha a imagem, embaixo Francisco de Assis. É como se fosse um retrato dele, como ninguém tem retrato de Francisco de Assis, né?
Ninguém tem retrato desses espíritos de escola mais. Então é como se fosse um retrato dele. Isso te remete àquela pessoa. Então, Paulo colocou para a gente isso. Você tem que. O que é importante é que você ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. E que você reconheça Jesus como seu mestre, como seu guia. E siga os exemplos e os ensinos de Jesus. Se você fizer isso, você é um verdadeiro cristão. Entendeu? Então, não importa se você tem Bíblia dentro de casa, se você estuda a Bíblia, se você tem um santinho aqui, se você tem. Não interessa isso. Então, Paulo lutou por essa liberdade do cristianismo. Não de alguém ficar dizendo para você assim, para você ser espírita, você não pode, tem gente que fala o absurdo disso, entrar num templo de outra religião. Se alguém te convidar para assistir um casamento na igreja católica, você não pode ir. Se alguém, um amigo, convidar você para ir assistir um culto evangélico na igreja, você não pode ir. Aí eu fico pensando assim, que fé fraquinha, né? Que fé fraquinha, eu não posso entrar num templo evangélico, porque senão está arriscado eu virar evangélica. Quer dizer, evangélico todos nós somos, mas virar um seguidor daquela... É fé fraquinha, né? Por que eu não posso entrar numa igreja católica? Um amigo, de repente, desencarnou, um amigo me chama, olha, vai ter a missa de sétimo dia daquele meu para você, eu estou convidando você. Por que eu não posso ir? Por que eu não posso ir? A doutrina não proíbe ao homem nada, nada. Você tem liberdade de ir, isso não pode mudar a tua crença. Entendeu? Então, às vezes, nós temos, sim, companheiros de outras religiões que nos atacam, dizendo que você, se é espírita, você cultua o diabo. Não tem? Já não ouviu falar isso? Já. Agora, nós espíritas não podemos agir da mesma forma. Nós não podemos chegar e dizer assim, esses irmãos evangélicos, católicos, são tudo ignorantes. Nós não podemos fazer isso. Infelizmente, algumas pessoas falam, esses evangélicos acreditam no céu, no inferno, acredita isso, acredita naquilo. Nós não podemos agir assim. As pessoas de outras religiões, elas agem como a consciência delas quiser. Mas nós não podemos agir assim. E temos a liberdade de fazer o que a gente quiser. Então, Paulo foi o apóstolo que mais lutou pela liberdade do cristianismo, contra esse dogmatismo das religiões. O que é dogmatismo? Por exemplo, como na religião judaica, ninguém pode fazer nada no sábado. Porque o sábado não podia cuidar do animal, sábado não podia falar muito, sábado tinha que comer só certas coisas, sábado assim, sábado assado. E aí Jesus, o que ele faz? Cura o homem no sábado. E aí ele diz, o homem não foi feito para o sábado é que foi feito para o homem. E aí ele ainda critica o fariseu, diz assim, você é muito hipócrita, ele diz assim, porque se você tiver comprado um cavalo, e esse cavalo for muito caro, muito valioso, e de repente esse cavalo cai no buraco no dia do sábado, você vai deixar o cavalo morrer? Porque se você deixar o cavalo morrer dentro do buraco, tu vai ter um prejuízo danado, não vai? Você vai dar um jeito, vai lá escondidinho e vai tirar o cavalo do buraco para livrar teu bolso. Aí Jesus diz, então, se você vai fazer isso por um cavalo, por que eu não posso salvar a vida do homem no sábado? Vou deixar o homem morrer porque sábado ninguém faz nada? Isso é o dogmatismo, entendeu? Essas proibições. Isso é dogmatismo. Porque está lá na religião que sábado ninguém faz nada. Né? Antigamente, hoje isso a pessoa não sabe mais, mas antigamente, na Sexta-feira da Paixão,
quando eu era criança, as pessoas não ligavam rádio, que eu não lembro como é que era onde vocês viviam, mas eu me lembro que tinha isso, né? Sexta-feira da Paixão, ninguém podia escutar música, não podia ligar rádio, que era o dia que Jesus morreu. Então, as igrejas cobriam os santos com uns panos roxos. Os panos roxos. Era um dia que você só não podia comer carne, não é? Sexta-feira da Paixão, todo mundo podia comer peixe. E se o sujeito não tem dinheiro para comprar peixe? Ele ia comer só arroz e feijão? Né? Então, todo mundo, até hoje não tem. O pessoal corre os mercados para comprar peixe, aí os peixeiros botam o preço do peixe lá em cima, que né, a maioria do pessoal corre lá para comprar peixe. Isso é dogmatismos. São os dogmatismos. Semana Santa, né? Aí todo mundo vai fazer lá suas coisas direitinho, né? Como a sua religião prediz. Mas nós espíritas, nós não temos que ter esse dogmatismo. Você até pode fazer na sexta-feira de comer peixe por uma tradição. Né? A tradição da sua família, essa tradição as pessoas seguem às vezes, né? A pessoa, eu vou comer um bife na sexta-feira da Paixão, são coisas que estão na nossa mente ainda, porque sempre foi assim, comendo peixe na sexta-feira. Então, hoje em dia, você até pode não comer a carne, porque tem aquela coisa da tradição da família, da forma como você foi educado. E certas coisas ficam na gente, né? Ficam lá na nossa cabeça. Mas não porque a doutrina espírita te proíba de comer carne vermelha na Sexta-feira da Paixão. Mas por tradição, às vezes, né, a gente se sente assim incomodado, porque a gente foi educado, quem foi educado dentro daquela regra, né? Então ele fala sobre isso. Paulo dirigiu-se aos gentios a fim de encontrar novos recipientes, quer dizer, novos vasos, novos amigos, novos espíritos, para receberem água viva do Evangelho de Jesus. Então, Paulo, ele começa a procurar os gentios eram os gregos, os árabes, os pagãos, que não acreditavam em Deus, para levar para eles o Evangelho, porque ele percebeu que entre os judeus ia ficar difícil ele conseguir pessoas que realmente desejassem conhecer o Cristo. Então, aquela coisa, se vocês não querem, eu vou buscar quem queira. Ele foi buscar os pagãos, os gentios. E esses gentios abraçaram o Cristo, né? Abraçaram o Cristo. Então, continua aqui. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, informa que o povo hebreu foi uma das 4 grandes civilizações formada na Terra, composta predominantemente por espíritos exilados de capela. Deixa eu só pegar aqui. A luz. E no A Caminho da Luz, Emmanuel, ele vai dizer aqui, deixa eu ver só pegar aqui, sobre esses grupos, né? Deixa eu ver aqui. Ele vai dizer o seguinte: os grupos eram os árias, que vão dar origem à raça branca, a civilização do Egito, que ele diz que era a civilização mais avançada, dos que vieram de Capela. E, inclusive, grande parte dos egípcios já voltaram para Capela. O povo de Israel e as castas da Índia, os indianos. Então, esses 4 grupos, tá? Dos árias, descende a maioria dos povos brancos, dos europeus. A civilização do Egito, os hebreus, que é o povo de Israel, e as castas da Índia. Mas ele diz também que desses 4, os egípcios eram mais avançados, mas os hebreus eram os mais orgulhosos, apesar de serem aqueles
que já acreditavam num Deus único, mas eram os mais orgulhosos. Né? Então, ele diz aqui, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, informa que o povo hebreu foi uma das 4 grandes civilizações formadas na Terra, composta predominantemente por espíritos exilados de capela. Entre os povos em questão, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea. Até hoje eles são, né? Muito unidos, né? Mantendo inalterados seus caracteres através de todas as mutações. Eles mantiveram aquela ideia do Deus único. Apesar de tudo que eles sofreram, mesmo com o êxodo, quando houve o êxodo, eles foram espalhados pelo mundo, eles continuaram mantendo a ideia do Deus único. No seio desse agrupamento se instalou a primeira revelação da lei de Deus, que é os 10 mandamentos, personificada na figura de Moisés. Foi Moisés que recebeu os 10 mandamentos. Ao apresentar a existência de um Deus único, monoteísmo, numa época em que muitos povos cultuavam vários deuses. No entanto, os principais livros sagrados não afirmam que a origem do universo advém da multiplicidade, e sim da unidade. E aí eu trouxe aqui, para a gente encerrar nossa aula de hoje, um trecho desse livro, A Caminho da Luz, aonde ele vai falar sobre esse povo de Israel, né? Deixa eu pegar aqui do livro A Caminho da Luz, aqui, ó. O povo de Israel está no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz. Quem quiser depois ver um pouquinho mais, né? Vai lá no Caminho da Luz, Emmanuel. Ele diz assim: dos espíritos, ele está falando de Israel, né? Então, como eu falei para vocês, eram 4 povos, né? O povo de Israel, o povo egípcio, as castas da Índia e os árias, que vão dar origem ao povo branco da Europa. Então, ele diz aqui: dos espíritos degradados da terra, daqueles que vieram exilados de Capela, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados seus caracteres através de todas as mutações. Mesmo se misturando com outros povos, eles mantiveram essa ideia do Deus único. Examinando esse povo notável, no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza da existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho. Né? Da mesma forma que eles acreditavam que só existia um Deus, eles eram monoteístas, enquanto os outros povos eram pagãos, acreditavam em muitos deuses, eles também eram muito orgulhosos dentro de suas concepções na verdade da vida. Eles acreditavam que o que eles diziam, todo mundo tinha que seguir. Quem pensasse diferente deles era pecador. Ele merecia ser destruído. Era considerado inferior, impuro. Quem pensasse diferente deles era considerado impuro, e eles eram a raça superior. Eles acreditavam nisso. Daí o seu grande orgulho. Consciente, deixa eu só um instantinho, gente, só um minutinho só. Ah, não, já alguém ligou errado aqui. Consciente da superioridade de seus valores, esse povo nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Então, o povo judaico nunca quis se misturar com os outros povos. Até hoje eles são assim. Eles não gostam de se misturar com os outros povos, porque eles se consideram uma raça superior. Eles dizem que são o povo escolhido. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se à conquista dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade a par de uma fé soberana e morredora. Realmente, era um povo que tinha uma fé muito sólida, sem pátria e sem lar,
porque eles foram exilados várias vezes. Esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa. A existência do povo de Israel é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas e do orgulho e do exclusivismo. Porque tudo aquilo que eles sofreram e sofrem até hoje, e vão sofrer ainda, é fruto dessa lição dolorosa, devido ao orgulho e ao exclusivismo que eles vivem. Você vê agora essa guerra, né? Israel contra a Palestina. Eles estão ali, né? Eles querem acabar com os palestinos, ficar com a terra só para eles, eles se consideram uma raça superior, o povo escolhido. Eles acham que eles são o povo escolhido, que Deus os escolheu por eles serem superiores. Não. Eles foram escolhidos quer dizer, foram 4 povos que vieram. Eles receberam o decálogo, por quê? Porque aquele povo já tinha uma fé num Deus único, mesmo no planeta que eles viviam. Lá em Capela, onde eles viviam, no planeta que eles viviam, eles já tinham essa ideia de um único Deus. Quando eles vêm para a Terra, eles foram escolhidos para receber o decálogo, os 10 mandamentos. Por quê? Porque era mais fácil você trabalhar com um povo que já tem a crença de um Deus único, do que você pegar um povo que acredita em vários deuses, fazerem eles, primeiro, abandonar todos os deuses, acreditar num Deus só, e daí partir. É mais complicado, não é? Como eles já tinham a crença de um Deus único, eles receberam esse decálogo. Depois que Jesus morre, aí Paulo vai ser esse apóstolo que vai levar a palavra para aqueles que tinham muitos deuses. E não só Paulo, principalmente Paulo, mas já havia toda uma coisa construída. Mas antes, lá na época de Abraão, de Moisés, Jesus ainda não tinha passado por aqui. Depois que Jesus passou por aqui, ficou mais fácil levar a palavra aos gentios. Mas antes de Jesus era muito difícil. Então se escolheu aquele povo que já tinha a crença do Deus único. É por isso que eles foram escolhidos. Mas eles acreditam que foram escolhidos porque eles eram mais perfeitos que os outros. Porque eles eram melhores que os outros. Daí, do texto que nós lemos, é exaltado a grande fé que eles tinham, realmente, uma fé, uma crença em Deus férrea, que mesmo eles sendo mandados para a Babilônia, se tornando escravo, e depois que Jesus morreu, houve um outro êxodo, que eles foram espalhados pelo mundo, e depois da Segunda Guerra Mundial, se criou o Estado de Israel para eles se reunirem. Mesmo espalhados pelo mundo, divididos, sofrendo escravidão, eles não perderam a fé no Deus único. Por isso que diz que a fé deles era inquebrantável. Mas, ao mesmo tempo, o orgulho deles, a vaidade deles, era tão grande quanto a fé deles. E devido a esse orgulho, essa vaidade, eles fizeram sofrer muitos outros povos. Porque eles pensavam o seguinte: quem não é judeu é inferior. Quem não é judeu é impuro. E eles travaram muitas guerras por isso. E nunca quiseram se misturar com outros povos. Tanto que até hoje eles são muito fechados, né? Tem aquelas comunidades judaicas muito fechadas, não veem com bons olhos casamento de judeus com pessoas que não são judias. Quando uma pessoa que não é judia, é católica, é espírita, é evangélica, protestante, quer casar com judeu, eles exigem que a pessoa abandone a sua fé e se converta ao judaísmo. Se converta ao judaísmo. Se a pessoa não quiser se converter,
aquela pessoa que vai casar com ela, aquele judeu que vai casar com ela, ele até se colocar de lado, se colocar de lado. Então, uma pessoa para casar com um judeu, uma pessoa que não seja judia, para ela ser aceita pela comunidade judaica, ela tem que se converter ao judaísmo. Não se aceita o judeu, quer dizer, não se aceita com alegria um judeu casando com um católico, um judeu casando com um espírita. Não tem essa aceitação com alegria, entendeu? Eles podem até engolir, mas sempre olhando do alto do seu orgulho, da sua vaidade. E por isso, eles sempre estão passando por sofrimentos. E continuarão, porque o orgulho, a gente sabe que o orgulho, a vaidade e o egoísmo são três chagas que nos levam ao sofrimento. E eles estão aí, travando lutas, né? Fazendo sofrer o outro, praticando um verdadeiro genocídio, porque podem dizer o que quiserem, mas o que eles estão fazendo com o povo palestino é um genocídio, sim. Matando mulheres, matando crianças, entendeu? Para tomar a terra deles, para fazer a tal da limpeza étnica, para botar naquelas terras é, pessoas israelitas, entendeu? E afastar todo esse povo que eles acreditam ser inferior e puro, bem distante deles. Esse é o pensamento deles até hoje. Entendeu? Passaram o que passaram na Segunda Guerra Mundial, né? Todo aquele holocausto, todo aquele sofrimento. Mal terminou a Segunda Guerra Mundial, foi em 1945, gente. Nós estamos 10 anos, quase 10 anos depois de terminar a Guerra Mundial, eles já começaram a fazer guerras. Aí vem as guerras de 6 dias, guerra disso, guerra daquilo, e estão até hoje. E ainda não pararam para pensar que todas essas bombas, todas essas mortes que eles estão fazendo acontecer naquela faixa de Gaza, eles vão ter que reparar. E como é que isso vai vir? Através de muita dor e sofrimento. Mas é, como disse Emmanuel, um povo que, apesar de ter uma fé inquebrantável, também tem muito orgulho, muita vaidade. E a gente sabe que o orgulho e a vaidade acaba fazendo o que com a gente? Levando a gente para a dor e para o sofrimento. E as coisas vai se fazer o quê? É a vontade deles. E eles não aceitam Cristo até hoje, né? Até hoje eles estão esperando um Messias, um guerreiro, um libertador, para levá-los ao poder, entendeu? Para torná-los uma nação poderosa, uma grande Roma, um César, que vai aniquilar todos os povos inimigos. Até hoje eles esperam a vinda do Messias, porque eles não aceitam o Messias que nasceu na pobreza, que não tinha um pedaço um travesseiro para botar sua cabeça, que não tinha uma propriedade, nem uma casinha do nome dele, que até quando morreu, o túmulo dele foi emprestado, não é? Foi um homem rico que gostava dele, da família dele, que ofereceu um túmulo da sua propriedade para enterrar o corpo dele. José de Arimateia era um homem rico. Nem um túmulo, que era tradicional, as famílias daquela época teriam um túmulo, né? Tipo um jazigo no cemitério, para enterrar. Ele também não tinha isso. Foi enterrado no túmulo emprestado, porque ele não tinha nada de bens materiais. Porque ele dizia o quê? Meu reino não é deste mundo. Então, por que eu vou ter? Por que eu vou ter poderes, bens nesse mundo, se o meu reino não é desse mundo? Meu reino do plano espiritual. Né? Mas os homens daquela época, até hoje, não entendiam isso. Não entendiam isso, né? Então,
o judeu, até hoje, ele espera o grande líder, o grande Messias, que vai guiá-los através de batalhas à vitória e tornar-se o grande líder mundial. Enquanto isso não aparece, eles vão de guerra em guerra, se comprometendo cada vez mais, e a gente sabe que depois, um dia vai chegar o momento da reparação, da expiação, e não vai ser fácil, né? Mas, como a gente iniciou a aula de hoje, a gente pode até evitar, tentar evitar que essa guerra continue, mas a gente não pode conseguir mudar a crença de uma pessoa, de um povo, quando eles querem pensar assim. Então, a cada um segundo as suas obras. Tá? Então, gente, a gente vai parar aqui. Semana que vem, a gente vai começar nesse último parágrafo da página 168. Semana que vem vai ser dia, deixa eu botar aqui, o próximo sábado, vai ser dia 2 de março. Então, vou botar aí a data, 2/3/24, nesse parágrafo que começa assim, Moisés e os profetas. Está lá no final da página 168. Moisés e os profetas. Último parágrafo da 168. Vai, dia todo, 3/24, tá bom? Então, a gente vai encerrando aqui a nossa aula. Esses temas são muito interessantes, né? Porque são temas que a gente pode trazer os dias atuais. Né? A gente pode pegar esses temas e comparar com o que a gente está vivendo hoje. E a gente percebe uma coisa, gente: o tempo passa, o tempo voa, mas muitas vezes o homem continua agindo da mesma maneira que há 2000 anos atrás, não é? Com a mesma coisa, com o mesmo orgulho, com a mesma vaidade, e demora para mudar o seu jeito de ser. Mas, graças a Deus, a gente já tem essa doutrina que nos mostra essa verdade, que é preciso mudar. Porque se a gente não mudar, não vai ficar legal, né? Precisa crescer, arejar nossa mente, né? E ter sempre Jesus como nosso guia, nosso modelo, nosso grande exemplo. Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir, Aninha, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Vamos então orar, levando o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela essa oportunidade que nem sempre nós temos, que nós possamos levar para onde formos esse conhecimento através dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas compreensões, e que nós possamos ser umas pessoas melhores, que é isso que Deus espera de todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Paulo de Tarso, esse irmão tão valoroso que nos estimula a ser melhor. Muito obrigado. E agradeço também a Casa de Francisco, que nos dá a oportunidade, numa tarde de hoje, estar orando, aprendendo. Obrigado. Abençoe a todos que necessitam nesse momento, Senhor. Abençoe nossos lares, aqueles que consanguineamente está ligado a todos nós. E pedimos pela humanidade, Senhor, sofredora, aqueles que necessitam de muita paz. Obrigada, Jesus, obrigado, graças a Deus. Graças a Deus. Precisamos muito orar, né? Orar muito pelos nossos irmãos que ainda se encontram mergulhados nessas sombras. Porque a pessoa diz assim: ah, vou orar pelos judeus, pelos palestinos, estão tão longe do outro lado do mundo, não estão perto. Estão ao alcance do nosso pensamento, né? Lutar pelos ucranianos, pelos russos que também estão numa guerra horrível, pelos africanos que têm guerra lá todo dia, pelos palestinos, pelos israelenses. A gente tem que orar.
orar pelos espíritos mais sofredores. Não tem aquela mensagem que eu mando todo dia para vocês, pedindo para a gente estar em Flor da Pereira? Era orar por aqueles espíritos mais tenebrosos, que estão mais mergulhados nas sombras, né? Porque todos esses espíritos necessitam das nossas preces. Então, vamos orar, sim. A Aninha falou bem, vamos orar todos os dias pelos mais infelizes, que, na verdade, são os mais infelizes, né? Olha, As guerras, né? Particular. exatamente. Essas guerras terríveis aí. Então, ó, um beijão, minhas irmãs. Que Deus nos abençoe. Bom final de semana. Que Bom Deus final de nos semana para todos vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Deus Tchau. Com abençoe. Deus. Fiquem Muito bom.